Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome, mais uma reunião do sábado. Gostaríamos, Pai, de solicitar a sua presença, que o nosso orientador de hoje, o Rubens, receba, Pai, a tua iluminação, a tua luz divina. Pedimos pelas pessoas que estão nesse momento precisando de ti. Não podemos pedir em grande magnitude, mas a gente tenta direcionar as pessoas próximas. Rubinho? Oi. Alô, Rubinho? Pode continuar, André. Alô? Não, é porque o meu telefone estava tocando e eu não sei se vocês escutaram. Não. Oi. Interrompeu o som? Interrompeu? Interrompeu. Mas agora está Então foi bem. porque o Agora telefone está bem. o telefone tocou. Foi o tio Alberto retornando a ligação. Agora está bem, André. Eu estava fazendo oração de abertura. Aí o Alberto ligou. Eu acredito, tá? Eu ensinei a oração de abertura, porque o Alberto ligou. É. E aí? Pronto? Pode começar, porque Alberto ligou e eu acho que ele interrompeu a oração. Tá certo. Eu acho, não sei. Então vamos lá. Tá bom. Boa noite, meus amigos. Vamos iniciar. O assunto de hoje está aí na tela para a gente compartilhar para vocês. Por que esquecemos? A gente esquece um monte de coisa no nosso dia a dia. Não é verdade? Aconteceu uma coincidência interessante quando eu me sentei para começar a pesquisar esse assunto. Eu sentei à tarde para pesquisar o assunto. Quando foi à noite, lá para as 7 horas da noite, mais ou menos, eu recebo um zap. Aí eu olhei aqui para o celular, do lado, e abri o zap e olhei que alguém tinha me mandado uma mensagem. E na mensagem dizia o seguinte: parabéns pelo dia de hoje. E eu pensei aqui na minha cabeça, tentando me lembrar o que significava esse dia de hoje. Aí eu digo, peraí, eu estava cá com meus botões, pensando, mas peraí, que dia hoje que a pessoa está me dando parabéns que eu não estou lembrado? Não, aí eu pensei, não lembrei de jeito nenhum. De que data era essa que a pessoa estava se referindo? Resultado, eu mandei um zap de volta e disse assim, mas de que data você está se referindo? Porque eu não me lembro. E a pessoa disse assim de volta, é que hoje é o dia do seu casamento. Parabéns. Eu digo, peraí, se hoje é o dia do meu casamento e agora de noite eu não sei, nem estou lembrando, a mulher, essas alturas, deve estar por aqui comigo.
Mas aí, quando ela me disse parabéns pelo seu casamento, eu me lembrei que não era a data do meu casamento. Quem estava equivocada, na verdade, era a pessoa que estava me mandando o zap. Cadê o som? Oi? Era a pessoa que estava me mandando. Era a pessoa que estava me mandando o zap. Está escutando agora? Tá, né? Muito bem. Quem estava equivocada? Quem estava equivocada era a pessoa que estava me mandando o zap. Aí eu mandei de volta dizer, não, hoje não é o dia do meu casamento. Você está equivocada. O dia do meu casamento é dia tal, tal, tal. Eu mandei a data. Ou seja, em algumas circunstâncias, a gente esquece de alguma coisa. No dia a dia, a gente esquece de muitas coisas no dia a dia, e essas coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai levando a situação e as circunstâncias de esquecimento como fosse normal, e que é realmente normal. Pô, mas o que significa? Boa noite. O que significa esquecimento? Ato ou efeito de esquecer, ouvido. Bom, mas para a gente esquecer, a gente tem que ter memória, né? E a nossa memória. Algumas vezes acerta, lembra normalmente das coisas, e algumas vezes esquece. Mas o que é preciso fazer para que a gente tenha uma boa memória? Vou dar aqui algumas dicas, não são todas, são apenas algumas. Algumas. Uma delas é aprender sempre algo novo. Quando a gente aprende alguma coisa nova, a nossa memória, né? A nossa memória renova, né? A gente renova, aprende uma porção de coisa diferente. Isso aí nos faz exercitar a mente, raciocinar, forçar o raciocínio, tentar chegar às conclusões daquilo que nós estamos estudando e aprender o que é mais importante. Outro item, fazer exercício físico. Eu não sei quem está participando da reunião se alguém aí faz exercício físico, mas se não faz, é bom fazer, porque a pessoa que não faz exercício físico se torna sedentária. E a pessoa sedentária está sujeita a alguns tipos de doenças, principalmente a preguiça, né? A preguiça. E como a gente não... Ou seja, não é bom a gente gostar da preguiça, a gente deve fazer algum tipo de exercício, principalmente as pessoas que estão acima do peso, que eu não sei qual é o caso de vocês. Se tem alguém aí acima do peso, né? Com certeza o médico já deve ter recomendado a vocês, alguém que está acima do peso, fazer um pouco de exercício, principalmente caminhada, né? Eu não estou acima do peso, e faço o exercício físico de vez em quando, regularmente. Por exemplo, todo dia de sábado, a gente joga bola ali com os colegas de serviço, e no meio da semana, né, eu faço um exercíciozinho físico com a bicicleta, 2 vezes por semana, mais ou menos isso. Então, fazer exercício físico ajuda a ter uma boa memória. Fazer exercício mental.
Tem gente que não faz exercício físico e também não faz exercício mental. Esse aí pode se tornar doente tanto do corpo quanto do espírito. E fazer exercício mental nada mais é do que estudar, como está dizendo bem ali, aprender algo novo, e o exemplo bom de exercício de exercitar a mente é fazer palavras cruzadas. E todo mundo gosta de fazer palavra cruzada, né? Fazer exercício mental. Então, estes são alguns itens para que a gente melhore um pouquinho a nossa memória. Outro item é dormir bem. A pessoa que não dorme bem fica com a memória muito prejudicada. E o esquecimento, por conta disso, pode acontecer de forma mais acentuada. Outro item é ler. Ler. A leitura é um excelente exercício mental. Faz a gente pensar, faz a gente reflexionar, e isso tudo é exercício mental para que a gente consiga melhorar a nossa memória. Ter uma vida social ativa. Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho social, né? Nós estamos nos relacionando, estamos aprendendo juntos, estamos trocando ideias, né? Onde a gente está é uma vida social ativa, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso grupo religioso, no nosso grupo da rua, etc, etc. No nosso grupo da bola, no nosso grupo de bate-papo, etc, etc. Ou seja, ter uma vida social ativa ajuda também a ter uma boa memória. Fazer anotações. Algumas vezes a gente precisa anotar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente está fazendo algum estudo, é muito bom que a gente anote alguma coisa. Eu costumo, quando faço as palestras, na hora das pesquisas, eu costumo anotar muito, eu escrevo muito, risco muito livros e tal, porque isso ajuda a memorizar. E ajudando a memorizar, ajuda também na hora que a gente quer recuperar estes arquivos da memória e divulgar aquilo que a gente aprendeu. Outra coisa é brincar de professor. Brincar de professor é uma maravilha. Por falar em brincar de professor, de vez em quando, meu bebê aqui, minha filha de 6 anos e meio, Nicole, ela diz assim: papai, agora você vai ser meu aluno e eu vou ser sua professora. E ela dá todas as dicas de como eu devo fazer para aprender na sua aula, na aula dela. Aqui, no caso, eu fico com o papel de aluno e ela fica com o papel de professora. E ela diz o que eu tenho que fazer e eu vou fazendo exatamente como a minha professora me manda. E brincar de professor, por exemplo, aqui, brincar de professor, o que eu estou fazendo é brincar de professor. Eu faço uma pesquisa, brincar de professor. Eu faço uma pesquisa e depois eu passo aquilo que eu aprendi na pesquisa para os companheiros, assim como os companheiros, quando são os palestrantes, passam o trabalho da pesquisa deles para nós assimilarmos. Isso nós estamos brincando de professor, apesar de ser algo sério que nós estamos fazendo. Um trabalho muito interessante. Outra coisa importante para melhorar a nossa memória é prestar mais atenção nas coisas que estão em nossa volta. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Agora, por falar em prestar atenção nas coisas que estão à nossa volta, eu estou bem aqui, onde eu estou sentado, localizado, é na biblioteca da minha casa. Às vezes eu estou lá no quarto, que é aqui em cima também, e eu venho para a biblioteca pensando em fazer uma coisa. Quando eu chego aqui na biblioteca, eu digo assim, mas peraí, o que é que eu vim fazer mesmo aqui?
Lá eu sabia o que eu ia fazer aqui. Quando eu chego aqui, eu não me lembro mais. Ou seja, eu esqueci o que eu vinha fazer. E aí o que acontece? Eu volto lá no quarto. Quando eu chego lá no quarto, dou uma parada, aí eu me lembro o que eu vou fazer lá na biblioteca, ou o que eu venho fazer aqui na biblioteca. Eu, com certeza, acho... Baixa mais aí, Nicola. Com certeza, acho que com vocês já aconteceram várias vezes essa mesma coisa. Mas por que isso acontece? A razão é muito simples. Porque nós não damos atenção, nós não prestamos atenção naquilo que a gente estava querendo, lá onde a gente estava, no local de origem. Se a gente, lá no local de origem, a gente prestasse atenção bem sobre aquilo que a gente vai fazer no outro cômodo, quando a gente chegasse no outro cômodo, a gente já sabia, já se lembrava. É porque a gente estava pensando outra coisa, ou estava com a cabeça com um monte de pensamentos, e esses pensamentos outros influenciaram na nossa fixação com relação àquilo que a gente ia fazer no outro cômodo. Então, precisamos dar mais atenção à nossa atenção. Casos interessantes de esquecimento. Existem alguns casos interessantes de esquecimento. Às vezes, não é nem por conta da pessoa em si, mas por problemas circunstanciais que acontecem no dia a dia. Vamos dar 3 exemplos aqui na conversa. Vem, baixa mais um pouquinho. Vamos dar 3 exemplos. Ora, um deles é por perturbação individual. Às vezes, por perturbação individual, a gente esquece uma opção de coisa. E esquece, às vezes, até quem nós somos. E o que nós fazemos. O outro exemplo é por acidente. Às vezes, no acidente de carro, a gente esquece das pessoas, esquece onde mora, esquece a cidade que mora, esquece o local em que mora, etc, etc. E, às vezes, esquece até de si mesmo. Não sabe quem é. E outro caso é por doença. E nós vamos citar, dar exemplo de cada um desses tipos interessantes de conhecimento para a gente se situar. Lá vai o primeiro. Primeiro exemplo. Por perturbação individual. Com certeza, quem está participando da reunião já deve ter assistido esse filme bem aqui, ó. E se fosse verdade? Este filme já passou na Globo várias vezes. E eu já assisti esse filme umas 10 vezes. Porque é um filme extremamente interessante que tem muito a ver com a nossa doutrina. Resumindo, o filme fala de uma médica que só pensava em trabalho, passou um dia trabalhando mais de 36 horas, direto, e o diretor do hospital, nesse dia, resolveu dar folga para ela, dizendo, olha, você está aqui há muito tempo, você precisa descansar, muitas horas, precisa descansar, vai descansar. E ela foi para casa no seu carro. Quando ela vem para casa, dirigindo o carro, ela deu uma cochilada e bateu de frente com um carro grande. Resultado, foi parar no hospital, ficou em coma. Ora, ela ficou em coma, mas ela saía perambulando. Deixa eu explicar. Saía perambulando, o espírito dela saiu do corpo e ficou andando. E se afinizou com um rapaz em que ela não conseguia entender por que ela estava junto daquele rapaz. E nós sabemos, né? Como estudiosos da doutrina, a gente sabe que é por pura afinidade. E para onde ele ia, ela ia junto.
Para onde ele ia, ela ia junto. Né? E ele olhava ela olhava ele conversando com ela e as pessoas achando que ele não estava muito legal porque ele estava falando sozinho. Né? Mas ela não se lembrava quem era, nem também se lembrava o que ela fazia. Numa circunstância corriqueira do dia a dia, em um bar, eles dois vão entrando em um bar, um restaurante ou coisa parecida, e acontece uma coisa lá, uma pessoa cai no chão, e ele se vira, e ela também, eles já iam saindo. Ele se vira, ela também se vira. Ela olhou aquilo e disse para ele se aproximar, e deu todas as orientações para ele poder salvar a pessoa que estava caída naquele instante. Ou seja, ela soprava no ouvido dele o que ele devia fazer. Ou seja, o espírito dela orientando ele sobre o que ele deveria fazer com aquela pessoa que estava caída no chão naquele momento, em estado um pouco grave. Resultado, ele fez tudinho, como se fosse um procedimento médico, e, de repente, a pessoa começou a respirar de volta. Aí, ela se lembrou e disse assim, eu sou médica. Não se lembrava que era médica. E realmente ela era médica. E nem se lembrava também seu nome. A partir de que as coisas foram acontecendo, ela começou a se lembrar de que era médica e lembrou seu nome e que trabalhava em determinado hospital e pediu para que ele fosse ao hospital para investigar o que tinha acontecido com ela, etc, etc. Ou seja, em uma simples perturbação individual, ela não se lembrava, ou seja, esqueceu do que fazia, da sua profissão e do seu nome e das coisas que estavam em sua volta. Um outro exemplo, acidente. Algumas vezes pessoas sofrem acidentes e se esquecem de quem são. Não sabem onde moram, não sabem com quem moram, não sabem o seu nome e ficam. Passou um filme, qualquer coisa parecida, na Globo uma vez, falando a respeito de uma pessoa que foi acidentada, era cantor, era artista, era cantor e tocava violão muito bem, etc, etc, famoso, e que foi acidentado. E nesse acidente, ele ficou muito grave. Uma pessoa encontrou ele, levou para casa, cuidou dele muito bem. Uma mulher cuidou dele muito bem. E aí, um dia que ele estava lá naquela casa, ele viu um violão num canto. Ele olhou o violão, não se lembrava de nada. Ele olhou o violão, se aproximou, pegou o violão e começou a tocar como se nada tivesse acontecido. Ele estava totalmente esquecido de quem era, totalmente esquecido de onde morava, mas ele simplesmente pegou o violão, começou a tocar e cantar. Então, tinha uma coisa que estava arraigada no seu subconsciente profundo, que ele sabia tocar. E aquela circunstância do violão que ele viu ali fez com que ele pegasse o violão e começasse a tocar. Isso também se reflete na chamada reencarnação que tanto nós conhecemos. Por que pessoas que nunca tocaram instrumento nenhum, de repente, encontram um instrumento, se aproximam desse instrumento musical e começam a tocar como se tivesse aprendido a tocar aquele instrumento durante décadas. E o personagem da história lá era o Fábio Júnior, estava fazendo esse papel. Terceiro e último exemplo. Rubinho? Diga. Rubinho? Diga. Por gentileza, perdoe a interrupção. Eu aqui aí tendo um grupo, um amigo meu, a convite meu, o Aquiles, eu botei inclusive no grupo do CESIC, Aquiles, ele está aqui aí com vocês, eu vou ter que dar uma saída, ele é meu convidado, ele é um simpatizante da doutrina, está aprendendo muito. Muito e bem. Aquiles, se sinta à vontade, o grupo é maravilhoso,
ele está para aprendizado, tá bom? Desculpem Beleza, atrapalhar, Rubem. Uma boa Não. sessão para vocês que eu tenho que sair agora. Fique à Tá bom? vontade, Um meu irmão. abraço. Tudo de Fique à bom. vontade. Então, olha só, meus amigos. O terceiro e último exemplo é por doença. Uma tal de Alzheimer. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar a respeito dessa doença, em que faz que a pessoa esqueça muita coisa da sua vida, das coisas que lhe envolvem. Vou contar um caso de Alzheimer. No asilo, tinha uma senhora que estava internada no asilo por conta de um Alzheimer profundo. Mas nessas instituições de asilos, vão muitas pessoas visitar, levar presentes, conversar, etc, etc. E conta-se que um casal foi para esse asilo, mas quando chegou lá, tinha uma porção de gente visitando. E entre esses visitantes, tinha uma senhora que estava com a gravidez, estado de gravidez bastante avançado. De repente, a moça entrou em estado de parto lá no asilo. E aquela senhora que estava com profundo Alzheimer virou, olhou aquela situação, foi lá, deu toda a assistência para a moça e fez um grande parto. Um neurocientista, parece que estava presente, ficou impressionado com a habilidade daquela senhora em fazer aquele parto. Passado o caso, o problema, ele se aproximou da diretora do asilo e perguntou, mas essa senhora não deve estar doente, por que ela está aqui? E ela disse, a diretora disse, não, ela está aqui por conta de Alzheimer, ela não se lembra de nada, absolutamente nada. E ela disse, mas como que ela não se lembra? Se ela fez um parto agora espetacular, ela deu assistência a um parto e fez um parto espetacular com essa senhora que acabou de dar à luz nesse momento. Ela disse, meu irmão, realmente ela fez um parto, mas ela não se lembra de nada. Ela era parteira, era uma excelente parteira, mas ela não se lembra de nada. Para a gente observar que tem determinadas situações que a gente esquece um monte de coisas, mas tem coisas que marcam as nossas vidas. E numa circunstância qualquer da vida, aquilo que marcou a nossa vida de bom, ou às vezes de ruim, aflora e a lembrança aparece. Pelo menos daquilo aparece. Para a gente perceber que o esquecimento não é total. Pode ser um esquecimento consciente, mas o inconsciente está tudo lá guardadinho. É o nosso arcabouço, é o nosso arquivo da nossa vida. Bem, Kardec nos fala a respeito do esquecimento passado nas reencarnações. E ele resolve fazer algumas perguntas aos espíritos com relação a isso. Ele pergunta o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta dos espíritos: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deve... Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado,
o homem é mais senhor de si. Quando a gente se esquece do nosso passado em reencarnatório, a gente age com mais realidade, a gente age com mais desempenho, não fica preso ao passado. Porque, de repente, o nosso passado foi um passado tenebroso e a gente vai ficar lembrar daquele passado e vai prejudicar o nosso presente. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou o véu do esquecimento do passado a fim de que a gente agisse de maneira mais correta, mais livre, para que a gente não atrapalhasse os nossos momentos nesta reencarnação. Ele pergunta mais: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Resposta dos espíritos: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ou seja, esse nosso esquecimento é apenas temporário, meus amigos. Quando a gente retorna à vida espiritual, quando a gente volta ao mundo dos espíritos, a gente se lembra de tudo. Aquilo que estava ofuscado pelo véu da reencarnação, quando a gente deixa o corpo físico, tudo volta à realidade. E a gente se lembra de tudo aquilo que a gente fez, de bom e de ruim. Então, vamos refletir um pouquinho. As pessoas têm atitudes hoje achando que amanhã você vai esquecer. Mas as coisas não funcionam assim. Esta frase, com certeza, deve ser de uma pessoa que andou guardando mágoa, andou guardando ressentimento e, por isso, não esquece com muita facilidade aquilo que ele foi feito, principalmente do ponto de vista negativo. Outra reflexão. Que coisa mais linda! Olha só. Quando o amor é verdadeiro, nunca o esquecemos. Outro. Esquecer. Eis uma palavra que o meu coração desconhece. Esse aqui não esquece nunca. Tomara que seja só as coisas positivas. Porque se for as coisas negativas, aí a coisa muda de figura e complica para o lado desse aqui, que não esquece nunca. Mais adiante. Se para tudo há uma razão, que lindo! Tem milhares para não te esquecer. Esse aqui é romântico, ama muito, como muita gente aqui que está assistindo a nossa conversa de hoje. Outra reflexão. Pode falar de minha vontade. Se algum dia não tiver motivo, pode me dizer que eu arrumo. Deus me livre de cair no esquecimento. Esse aqui quer que fale dele. Tanto não importa se é de bom ou se é de ruim. Ele não quer ser esquecido de forma nenhuma. Porque para não esquecer dele, ele arranja motivo para que alguém sempre esteja falando dessa pessoa. Esse aqui é interessante. Tanto tempo de pandemia e eu ainda consigo esquecer a máscara em casa. Com certeza alguém aí já deve ter esquecido a máscara em casa de vez em quando. Quem vos fala também, né, o palestrante da noite de hoje, já esqueceu algumas vezes a máscara em casa e teve que voltar para pegar. A sorte é que quando se lembrou, estava perto de casa ainda, senão ele teria que comprar na farmácia mais próxima
uma máscara para usar no seu percurso. Mas eu perguntaria a vocês, esquecer é bom ou é ruim? Bom, aí depende, né? Aí depende. Algumas vezes é bom e algumas vezes não é muito bom. Por exemplo, quando a gente vai fazer um concurso, uma prova, quando a gente chega lá e esquece uma opção de coisa que a gente estudou, aí não é muito bom. Mas quando a gente é uma coisa boa e a gente tenta lembrar e não consegue, ou não tem como lembrar, aí é ruim. Então, depende muito da situação, se é bom ou se é ruim. Então, o esquecimento, algumas vezes, é uma dádiva. Muitas vezes a gente precisa esquecer, por exemplo, das mágoas, dos rancores, das coisas ruins que as pessoas nos fizeram. E, às vezes, também de um problema de saúde grave na nossa família, ou qualquer coisa nesse sentido, que faça com que seja bom a gente esquecer. Então, algumas vezes, e muitas vezes, por sinal, o esquecimento é positivo. Eu tenho um livro aqui, meus amigos, um livro Obras Completas, que tem 1.200 e poucas páginas. Um livro de um grande escritor que, com certeza, todo mundo já ouviu falar. E as obras completas são de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes foi um personagem muito conhecido, ficou famoso, e quem criou essa personagem foi o escritor Conan Doyle. O personagem ficou mais famoso, inclusive, do que o próprio autor. E lá nesta obra tem uma passagem super interessante que encaixa exatamente naquilo que nós estamos falando aqui no momento. Querem ver? Olha o que ele diz. Para mim, o cérebro do homem, originalmente, é como um sótão vazio que deve ser entulhado com os móveis que escolhemos. O tolo o enche com todos os tipos de quinquilharia que vem encontrando pelo caminho, a ponto de os conhecimentos que eles seriam úteis ficarem soterrados ou, na melhor das hipóteses, tão misturados às outras coisas que ficaria difícil selecioná-los. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes a gente vai colocando na cabeça coisas que não interessam. Quinquilharias, coisas sem sentido, que só vão fazer encher a nossa cabeça e vão atrapalhar na hora da seleção daquilo que a gente quer lembrar. E mais adiante ele diz uma coisa, completando. Depositará lá apenas a ferramenta, as ferramentas que poderão... apenas as ferramentas que poderão ajudá-lo a realizar o seu trabalho. Mas destas, ele terá um vasto sortimento e todas arrumadas na mais perfeita ordem. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós devemos colocar na cabeça só aquilo que realmente nos interessa. O resto a gente deleta, joga fora, porque vai atrapalhar no momento em que a gente quiser se lembrar de alguma coisa. É tanta coisa que vão fazer confusão na nossa cabeça e quando a gente quiser se lembrar das coisas mais importantes, a gente não vai conseguir, porque a nossa cabeça está entulhada
de coisas que não vale a pena guardar na cabeça. Bem, por que esquecemos das coisas? Alguns itens nos mostram por que a gente esquece. Primeiro, falha no armazenamento. Ele quer dizer que a gente não armazena de forma correta aquilo que a gente quer lembrar mais tarde. E por isso a gente esquece. Não acomodou de forma positiva, de forma correta, as coisas na nossa cabeça, com o objetivo de que a gente consiga lembrar com facilidade ou com mais facilidade, quando a gente quisermos, né, recorrer à nossa memória. Outro item seria falha de recuperação. Ou seja, como é que a gente tenta lembrar e não consegue? É porque nós falhamos na recuperação. E esta falha de recuperação tem a ver com a falha de armazenamento. A gente fica com falha de recuperação porque o nosso armazenamento não foi correto. Uma coisa tem a ver com a outra. Se o primeiro tiver falha, o segundo também vai ser falha. Então, a gente tem que armazenar corretamente, a fim de, na hora de recuperar, a gente tenha a condição de recuperar com muita facilidade. Outro item, interferência. Aí, eu volto a me reportar ao Sherlock Holmes. Interferência das quinquilharias que a gente coloca na cabeça. Coisas que não interessam, a gente vai armazenando e essas quinquilharias vão interferir para que a gente esqueça aquilo que a gente quer lembrar. Que a gente não consiga lembrar aquilo. E depois, motivação para o esquecimento. Essa motivação significa dizer que a gente não está muito interessado naquilo que a gente está fazendo, não está muito ligado. E por isso a gente esquece com facilidade. Porque toda vez que a gente tem motivação para guardar uma coisa, a motivação positiva, a gente vai armazenar aquela informação de forma correta e não vai esquecer. Se a gente não tem motivação, a gente não grava, não armazena. E por isso esquece. Quando não é do nosso interesse, a gente não esquece. Quer ver uma coisa? Que a gente se interessa o tempo todo? Dinheiro. E muita gente também, e muito interessada em dinheiro e sexo. Independente de idade, seja jovem ou idoso, as pessoas se interessam muito por dinheiro e por sexo. Uma das principais coisas que as pessoas se interessam. Então, aí a gente não esquece. Se fosse uma coisa sem importância, a gente acabaria esquecendo. Então, meus amigos, a nossa conversa de hoje girou em torno do esquecimento. E o recado que nos foi dado é um recado para que a gente melhore a nossa memória, a fim de que a gente não esqueça com muita facilidade as coisas. E se a gente melhora a nossa memória e consegue uma melhor forma de armazenar as informações, com muito mais dificuldade, nós vamos esquecer. Ou seja, com mais facilidade nós vamos lembrar. Quantas e quantas vezes a gente, por exemplo, é acostumado a estacionar um carro em um determinado local todo dia. Se um outro dia qualquer, numa circunstância, a gente não estaciona o carro naquele local e deixa em outro, e passa muito tempo resolvendo as coisas na rua, em qualquer outro lugar, quando a gente chega, a gente vai direitinho para aquele local em que a gente costumava guardar o carro anteriormente. Ou seja, já ficou condicionado. E aí, quando a gente chega lá e diz assim, ué, cadê o carro? Aí é que a gente vai se lembrar que não estacionou o carro ali
e sim em um outro local, porque neste lugar que a gente tentou estacionar, não conseguiu. Perfeito, meus amigos? Então, a doutrina espírita nos ajuda. Aliás, outros conhecimentos paralelos ou não à doutrina espírita nos ajudam a concentrarmos mais naquilo que nós estamos fazendo. Como hábito, como forma de repetição, e para a gente não esquecer as coisas, é necessário que a gente repita várias vezes, a fim de ficar memorizado. Ou então pense naquilo de vez em quando, para que a gente vá memorizando automaticamente aquela informação. Por isso, meus amigos, eram estas as nossas palavras na noite de hoje com relação ao assunto, e estou aqui à disposição dos companheiros para fazer alguma pergunta ou complementar de acordo com os seus conhecimentos, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que tem bastante conhecimento com relação a essa coisa e muitas outras que podem também nos ajudar e nos orientar da mesma forma. Muita paz e boa noite aos companheiros que participaram, e agradeço a presença e a paciência de todos vocês para o assunto de hoje. Muito obrigado. Muito bom, Rubinho. Você sempre com exposições bem didáticas, de fácil entendimento pela sua exposição. Eu quero só parabenizá-lo pela sua apresentação, inicialmente, né? Vou dar espaço Obrigado, para quem queira acrescentar alguma ideia no que você falou. Obrigado, meu irmão. Rubinho, Diga, meu irmão. me permita, quando você citou a importância do que nós temos na cabeça, né? Me fez lembrar aquela palestra anterior, tá? E como tem pessoas novas no grupo, tá? Me permita lembrar da importância desse tema, tá? Face às circunstâncias, inclusive no momento desse, como nós estamos vivendo, de pandemia, tá? A questão de educarmos os nossos pensamentos, porque eles nos influenciam consideravelmente, tá? Nas nossas atitudes, tá? Da vez passada, isso foi muito explorado, tá? E, repito, face à importância que a gente esteja atento, alerta, tá? Naquilo em que reside no nosso pensar, tá? Porque isso vai influenciar no nosso agir e, a depender da natureza do que a gente pense, tá? A maior ou menor probabilidade de erro, tá? Então, era isso que eu gostaria de destacar, tá bom? Obrigado. Beleza, meu irmão. Alguém mais? A Lenimar tá participando, né? Eu estou vendo aqui Aquiles Durães, como já Estou vendo foi só o falado. nome. Estou vendo só o nome. Lorena Carvalho, não, rapaz, Raimundo. Rose, Tatiana Putrim, Tigé, minha amiga Tigé. Sim. Também. Meu codinome hoje é Lorena. Pela participação de vocês. Você mudou. Meu codinome hoje é Lorena. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, Digé, como vai? Não estou te escutando. Maria do Carmo. Boa noite. Está escutando agora?
Agora estou escutando. Certo. Foi boa a palestra. Muito bom. Olha lá, Maria de Jesus, perdão. Maria de Jesus. Obrigada aí pela palestra, viu, doutor Rubem? Obrigado. Pelo doutor também. Não é, mas é muito obrigado pelo doutor. Tá bom. Outra coisa em relação ao esquecimento, às vezes, que faltou dizer, né? E às vezes também é devido à falta de uma boa alimentação equilibrada. Viu? Muito bem lembrado, minha irmã. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. A minha cunhada também, ela está aparecendo aqui, a minha cunhada, a Rose de Queixo, está aparecendo aqui o nome, mas eu não a vejo. É porque ela está junto com o André. Apareceu aí, ó. Agora vejo. Aqui, rapaz. Agora vejo. Apareceu aqui, ó. Rubens, Diga aí, meu irmão. tá me ouvindo bem aí, Rubens? Diga, estou ouvindo. Boa noite aí, pessoal. Pode falar. Dentro do tema aí, foi citada a questão do Alzheimer. Podemos considerar, do ponto de vista espírita, que hoje as pessoas que estão tendo Alzheimer podem estar dentro do processo reencarnatório dessas pessoas, passar por essa situação, é uma enfermidade, já na fase mais na velhice, passar por isso? O meu Raimundo. Se as pessoas que estão com Alzheimer hoje, né, estaria dentro de uma dificuldade para elas, mas adultos já na velhice? Estão se perguntando se isso já estaria programado. Mais tarde eu te ligo. Hein, Raimundo? Isso, exatamente isso. Já estava programado. Tá. Consegue me ouvir direito aí agora? Ô, Raimundo. O professor... Conseguiu entender, Roberto? Oi? Ou então, dentro do processo kármico, né, já estaria programado isso para que a pessoa passasse por essa experiência de esquecimento na velhice? Sim. Através de uma doença? Olha, Raimundo, do que eu já li, nada acontece por acaso, tá? Mas eu gostaria de abrir espaço aí, talvez, para o professor Otto teria alguma coisa a dizer a respeito. Obrigado, Val, por você comentar meu nome aí com o Raimundo. É uma participação assim, muito interessante nesse tema. Olha, para quem estuda já o Espiritismo, que eu não sou uma das pessoas assim tão capacitadas como já são vocês, a maioria, principalmente o Rubem, Raimundo, é sempre dito e sempre informado que nada acontece na matéria sem antes ter acontecido no espírito. Tá certo? Uhum. E como o espírito, antes dele encarnar, ele traz consigo uma proposta de vida, já previamente discutido e conversado entre os futuros pais, né? Entre ele e, vou dizer, um anjo da guarda, ou um espírito luminoso. Isso eu aprendi quando eu li esse livro do São Francisco de Assis, que nesse livro, já li. Antes, tu leste, né? Antes ele era João Evangelista, né? Antes de ele ser São Francisco de Assis, ele tinha assumido na Terra o papel de evangelista. Depois que ele faleceu, é um livro muito bonito. Quem o recebeu por último foi Jesus, quer dizer,
Nossa Senhora, vários outros apóstolos receberam ele, né? E nesse livro, Jesus disse, olha, você vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar à Terra, porque precisamos dar uma importância maior à casa do Pai. Você vai ter uma função muito importante, né, para que todos entendam, né, o que é Deus, o amor de Deus, e o que se deve fazer e desenvolver um trabalho na casa do Pai. E aí, São João Batista, ele percorreu algumas famílias para escolher qual família que onde ele iria encarnar. E foi uma família de um homem muito rico, né? E de uma senhora que tem um nível espiritual altamente elevado. Até conversou quando ele fez a visita ainda em forma espiritual. Depois chegou até a informar que ele ia nascer lá. Então, a partir daí ficou determinado, né? Então você vê, é determinado no espírito o que acontece na matéria. Determinado que ele iria desenvolver um papel muito importante, que ele desse um valor maior para o que vinha sendo dado no momento para a casa do Pai, que eram as igrejas. Por isso ele construiu uma igreja depois, né? Então, você vê, por essa descrição, que foi um livro psicografado também, né? Então, por essa descrição, você vê que existe, antes de que ocorra o nascimento, antes de uma gestão de uma pessoa, da gestação de uma pessoa, existe antes uma pré-determinação e uma pré-organização espiritual para ela. E aí, na organização material, na constituição do DNA dessa pessoa, no momento em que o RNA, o DNA, vai ser copiado para a constituição desse corpo, ele pode trazer algumas características dos pais e da mãe, características da constituição do corpo, mas coisas que ele não deve lembrar. Tem enzimas de bloqueio. Então, quando faz, por exemplo, na hora da formação do embrião, né, aparece características do pai, da mãe, olho, cabelo, etc., a forma que foi escolhido para parecer mais com o pai ou com a mãe, ou parecer com nenhum dos dois, lá. Mas o DNA memorial, o DNA que vai constituir a memória dessa pessoa, a sua vida passada, no DNA, ele sofre uma organização de impedir a leitura do sistema ribossomal. Então, quando o ribossoma lê o código genético do DNA dessa pessoa, que passa por cima, teria que ler a memória de vidas anteriores dele, ou de coisas que não queriam na organização, não queriam que se lembrasse, ela desliza em cima. O leitor desliza em cima, entra no ribossoma, desliza e não faz a leitura. De modo que, durante a vida dele, ele não se lembra de vidas passadas e muitas das coisas ele também, aí veio o esquecimento, que o Huber falou bem durante a palestra dele, quer dizer, você vai esquece algumas coisas,
Porque o armazenamento da memória da vida durante a vida do momento dele é arquivado numa parte das células cerebrais. Tem, na extensão da célula cerebral, uma célula cerebral parece uma aranha, né? Tem vários filamentos, né? E esse sistema retículo endotelial do sistema memorial tem uma parte que é chamada glia. Glia. Essa glia, ela serve como uma biblioteca. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, é arquivado na glia. E quando você tem, por exemplo, doença tipo Alzheimer, a organização cerebral fica anormalizada, é uma doença, ela não consegue ler o que está escrito nas glias. Então, ela não se lembra, naturalmente, já não era para lembrar de vida passada, mas não lembra do que aconteceu com ele durante essa vida. E a medicina sabe que essas informações da glia fica em um dos lobos cerebrais. Então, eles estão melhorando muito a doença de Alzheimer, já desde o início, utilizando técnicas para usar o lóbulo que não está doente, que é o lóbulo, eu não lembro se é o direito ou esquerdo, que o Alzheimer. O outro lóbulo, ele começa a fazer conexões, começa a mostrar figuras e fazer conexões com assuntos. Então, hoje já houve muito progresso de desenvolver o outro lóbulo da doença de Alzheimer. É como se fosse um backup. Exatamente. Aí mostra uma figura e conta uma história. Então, nesse no lóbulo que não foi atingido pela doença do Alzheimer, ele funciona direito, funciona bem. Então, não sei se vocês já leram isso, o pessoal já está conseguindo recuperar pessoas com doença de Alzheimer. Mas tudo está ligado ao armazenamento que está dentro das células cerebrais. Muito bem, olha aí, o passeio. Muito bem, mais aí, Raimundo. prolixo, o senhor foi um mestre em definir tudo isso aí, professor. Raimundo, olha só. Tu está de cabeça para baixo, Valdirene. Valdirene, olha só, professor Otto Raimundo, com relação a... Está de cabeça para baixo. Valdirene está de cabeça para baixo. Agora sim, beleza. Agora arrumou. Quando a gente vai reencarnar, Raimundo, você sabe que a gente tem a programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, nessa programação reencarnatória, a gente traz mais ou menos aquilo que a gente deve passar. E a gente, por conta dos nossos erros do passado e por conta da orientação dos mentores espirituais que estão trabalhando nesta programação reencarnatória, eles nos advertem mais ou menos aquilo que a gente deve passar na nossa encarnação futura. E aí, de acordo com aquilo que nós fizemos no passado, a gente pede, inclusive, vir para esta encarnação com a doença de Alzheimer. Mas olha só, não está rigidamente dito que a gente tem que passar por aquilo. Quando a gente chega aqui, a gente pode mudar a nossa programação de acordo com as nossas atitudes. Se a gente corrige, nossa vida é pautada no bem, aquilo que a gente passaria, por exemplo, por um câncer, por um Alzheimer, por um acidente grave, por um braço cortado, uma perna cortada, a gente pode perder apenas um dedo, pode não passar pela doença por conta daquilo que a gente fez aqui na Terra. Por exemplo, existe o livro do Divaldo Franco, em que tem um expositor que tinha um medo terrível, no livro, de falar em leprosário. E ele não conseguia entender por que ele tinha medo.
E um dia se manifestou uma entidade diante dele e disse o seguinte: olha, meu irmão, você tem medo de falar em leprosário porque você guarda no seu íntimo o germe da lepra. E ela pode se manifestar ou não, de acordo com aquilo que você vai fazer na sua vida atual. Se positivamente você trabalhar a sua vida atual, ela não vai se manifestar. Mas se você trabalhar negativamente essa sua vida atual, ela pode se manifestar e vai se manifestar. Ou seja, está programado, entre aspas, de acordo com a nossa programação reencarnatória. Mas aí, quando chega aqui, a gente pode passar por aquilo ou não, dependendo daquilo que a gente faz. E isso vai justificar o Alzheimer, o câncer, o AIDS, etc, 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 etc. As coisas que normalmente o ser humano passa por conta das suas atitudes passadas. O que fez lá vai ter que pagar aqui para debulhar ou burilar o seu espírito por conta daquelas coisas passadas. Raimundo. Mais alguém quer falar, complementar? Eu quero escutar o Aquiles. Eu quero saber se ele já tem alguma familiaridade com o tema espiritismo, se ele tem alguma pergunta, enfim, eu gostaria de ouvi-lo, Aquiles. Quem? O Aquiles. Aquiles. Não, ele foi apresentado, Aquiles... ele foi apresentado e disse que tem o conhecimento da doutrina. Diga aí, meu irmão, pode falar, Aquiles. Não estou te escutando, Aquiles. O microfone está ligado? Agora, pode falar, vê se fala. Não estou escutando, não. Não estamos escutando. Não estamos escutando. Não estamos escutando, não, Aquiles. Não estamos escutando. Não. Eu acho que ele está informando aí que faz em outra ocasião, né? Ah, tá. Beleza. Tá legal. Tá, beleza. Tá bom. Mas mais alguém? Antes de alguém fazer algum comentário, só quero dizer que o próximo sábado será da nossa irmã que está aí também conosco, a Edmar. Ah, beleza. É isso mesmo, Edmar? Viu? Beleza. Próximo sábado será a nossa irmã aí, Edmar, viu? Beleza. Léo Dimar. Ah, tá. Tá legal. Léo Dimar. Quem mais? Tá. Quem mais? Ninguém? Bom, então vamos encerrar. Vamos encerrar o trabalho. Alguém para fazer a prece de encerramento, por favor? Posso fazê-la. Vamos lá, Posso fazê-la. Por favor, Vamos lá. Então, eu convido a todos para que elevemos os nossos pensamentos e expressarmos o quanto somos gratos por esse momento, tá? E por tantas outras dádivas que nós temos recebido ao longo dessa pandemia, tá? E renovar o nosso compromisso de colocarmos em prática os ensinamentos aqui obtidos, aqui adquiridos. Tá? Muito obrigado, Senhor, e que teu nome louvado hoje, agora e sempre. Um abraço a todos. Bem. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, 7 de novembro, seria o aniversário de Humberto Castelo Branco Leão, que desencarnou este ano. Um grande abraço, um forte abraço a ele. Ele desencarnou e completaria, se estivesse entre nós, todo mundo aqui conheceu ele, se estivesse entre nós, 72 anos de idade.
Assim. Meu amigo íntimo, companheiro de muitos anos de doutrina, bom palestrante, Um grande bom sujeito, trabalhador, companheiro grande bacana trabalhador. que a gente conheceu na nossa vida. O aniversário dele seria hoje, sim. 7 de E novembro. que eu conheci Saudade. também. Que ele esteja... Saudade Saudade, dele. viu? Saudade dele, cara. Que ele esteja no plano Saudade. muito melhor do que a gente imagina. Porque era um camarada espetacular. Amém. Né? Amém. Por Amém. conta disso, meus Era um grande amigos... trabalhador da doutrina. Com certeza. Com relação a isso, meus amigos, boa noite, bom final de semana. Boa O resto de noite. final de Boa noite semana a para todos, vocês. bom final de Boa semana. noite, um grande abraço.